Olá, sou Ligiane Regina Alves e estou concorrendo ao cargo de professor pedagogo no processo seletivo do Estado do Paraná. Estarei apresentando a vocês o meu plano de ação com o tema As etapas da observação de sala de aula. Nesse vídeo, vou apresentar um plano de ação detalhado, cujo foco é aprimorar as práticas pedagógicas por meio de observação sistemáticas e intervenções estratégicas. Esse plano não apenas identifica as áreas que precisam de melhoria, mas também oferece um caminho claro para o desenvolvimento contínuo dos professores e, consequentemente, dos alunos. A observação de sala de aula, ela nos permite olhar para o além do conteúdo ensinado. Ela nos dá o conhecimento de como as aulas são conduzidas, como os alunos estão se engajando e como o ambiente de aprendizado pode ser melhorado. Com este plano, pretendemos criar um ciclo de melhoria contínua, onde a prática docente é constantemente refinada, levando a um ensino mais eficaz e um aprendizado mais significativo. Então, para começar, é importante entender por que estamos propondo esse plano de ação. Identificamos 3 situações-problemas principais que frequentemente afetam a qualidade do ensino. A primeira é a dificuldade na interação entre professores e alunos. Essa falta de conexão pode resultar em alunos desengajados que não se sentem parte ativa do processo de aprendizado. Imagina ali uma sala onde os alunos não se sentem à vontade para perguntar, ou onde a comunicação não flui de forma natural. Esse tipo de ambiente ele prejudica não apenas o aprendizado, mas também ele prejudica o desenvolvimento socioemocional desse estudante. A segunda situação-problema é quando os métodos de ensino eles não estão alinhados com as necessidades dos alunos. Cada aluno tem um estilo de aprendizado único. Alguns aprendem melhor visualmente, outros através de atividades práticas ou discussão em grupo. Então, quando os métodos de ensino não consideram essa diferença, muitos alunos acabam ficando para trás. Nesse plano, buscamos garantir que as práticas pedagógicas sejam diversificadas e inclusivas, atendendo a todos os estilos de aprendizagem. O terceiro ponto é o ambiente de sala de aula. Um espaço desorganizado ou até mesmo uma gestão inadequada do tempo e das atividades. Pode criar um ambiente pouco propício ao aprendizado. É importante que o espaço físico e o planejamento das aulas sejam organizados de maneira que favoreçam a concentração e a participação ativa desses alunos. O público-alvo desse plano são os professores e alunos do ensino médio. Esses educadores são os principais agentes de mudança na sala de aula. O nosso objetivo é apoiá-los com ferramentas e estratégias que ajudam a enfrentar os desafios do dia a dia. Além disso, os coordenadores pedagógicos, gestores escolares e a equipe de apoio pedagógico que também tem um papel importantíssimo, pois são os responsáveis por implementar e acompanhar essas ações propostas. Passando agora então para os objetivos desse plano de ação. O objetivo geral é bem simples: melhorar a qualidade de ensino e a eficácia das práticas pedagógicas por meio da observação sistemática e da intervenção contínua. Queremos criar ali, então, um ambiente de aprendizagem que seja dinâmico, inclusivo e realmente alinhado com as necessidades desses alunos. E para atingir esse objetivo geral, definimos alguns objetivos específicos. O primeiro deles é identificar os pontos fortes e as áreas que precisam de melhoria nas práticas pedagógicas atuais. Ao observar as aulas, eu pude observar certas variações que talvez passem despercebidas no dia a dia, como, por exemplo, a forma como os alunos reagem a determinados métodos de ensino, ou como a organização do espaço físico influencia o comportamento e o aprendizado. O segundo objetivo é propor estratégias de intervenção e formação continuada para os professores. Isso não significa simplesmente apontar o que está errado, mas sim trabalhar colaborativamente para encontrar soluções e oferecer um suporte contínuo aos docentes. Queremos que os professores eles vejam ali esse processo como uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal. Outro objetivo é estabelecer um processo contínuo de avaliação e acompanhamento das práticas pedagógicas. A ideia é que a observação e a reflexão se tornem parte da cultura escolar e não apenas uma ação pontual. Queremos que todos da escola, desde os professores até os gestores, estejam comprometidos com a melhoria contínua. E, por fim, pretendemos promover a troca de experiência entre os docentes,
que muitas vezes ali uma solução criativa adotada por um professor, ele pode ser exatamente o que o outro precisa para superar um desafio em sala de aula. Então, incentivar esse tipo de compartilhamento, eu acho assim que é muito fundamental para o processo desse plano. Então, agora eu vou detalhar, vou passar o detalhamento das atividades previstas no plano de ação. Então, vou começar com a preparação, né, para a observação. Realizamos uma reunião inicial com os professores, onde explicamos o objetivo do plano e alinhamos as expectativas do plano. É importante que todos os envolvidos entendam que a observação não é uma ferramenta de julgamento, mas sim de apoio e desenvolvimento. Nessa reunião também discutimos os critérios de observação, que podem incluir aspectos como a interação entre o professor e o aluno, a clareza das instruções, o uso de recursos pedagógicos e a gestão de tempo e do espaço. Após essa preparação, passamos para as etapas de observação. A primeira delas é a observação passiva, onde o pedagogo ele entra na sala de aula, ele observa sem interferir. Ele registra tudo o que acontece, desde a forma como o professor conduz a aula, até como os alunos interagem, né, entre si e com o conteúdo. Essa observação é importante para captar em dinâmicas natural da sala de aula ali do que acontece. Depois temos a observação participativa. Então aqui o pedagogo ele assume um papel mais ativo, interagindo com a aula de forma pontual. Pode ser através de perguntas, sugestões, ou mesmo pequenas intervenções que ajudem, né, ali a ajustar a dinâmica em tempo real. Essa etapa é especialmente útil para identificar como pequenas mudanças podem ter sim um resultado imediato ali no engajamento e na compreensão dos alunos. Após a observação, realizamos encontros de reflexão e análise com os professores observados. Esses encontros eles são momentos de troca, onde o pedagogo oferece feedback construtivo e juntos discute os pontos fortes e as áreas que precisam de melhoria. A ideia é que o professor ele se sinta apoiado, encorajado a implementar essas mudanças, sabendo que terá o acompanhamento necessário. Então, com base nessas discussões, passamos para o planejamento de intervenções. Esse é o momento de desenvolver planos de ação personalizado para cada professor, focado na necessidade específica que foram identificadas. Pode ser que um professor ele precise de apoio para diversificar suas estratégias de ensino, enquanto o outro pode precisar de ajuda, né, para melhorar a gestão na sala de aula. E, finalmente, temos a implementação e o acompanhamento das intervenções. Então, o pedagogo ele continua observando as aulas, né, agora com foco nas mudanças que estão sendo implementadas. É um processo contínuo, onde o feedback e o ajuste são constantes, garantindo que as intervenções tenham o resultado desejado. E o plano de ação ele inclui também um cronograma detalhado que ele organiza todas essas atividades ao longo de um semestre. Então, esse cronograma ele é essencial para quê? Para garantir que todas as etapas sejam realizadas, né, de forma eficaz e no tempo certo, para não pular etapas, para que tudo seja feito certinho. Na primeira semana, temos a reunião inicial com os professores, seguida na segunda semana pela preparação dos instrumentos de observação. Então, as primeiras rodadas de observação passiva e participativa ocorrem ali na semana de 3 a 7. Durante essa semana, o pedagogo estará em sala, observando e interagindo de forma estratégica. Na semana 8 e 9, realizamos os encontros de reflexão e análise, que são seguidos pela elaboração dos planos de intervenção na semana 10. A formação continuada ela começa na semana 11, com o primeiro módulo de treinamento, né, focado ali nas necessidades identificadas durante as observações iniciais. A semana 12 e 15 elas são dedicadas à implementação das intervenções. Durante esse período, o pedagogo ele acompanhará de perto as mudanças sendo feitas em sala de aula e a segunda rodada de observação, tanto passiva quanto participativa, ela ocorre na semana 12 a 20, permitindo avaliar o resultado dessas intervenções. Na semana 21 e 22, realizamos uma avaliação final e oferecemos feedback sobre os processos realizados à formação continuada. Continua ali na semana 23, com o segundo módulo, baseado na observação final. E, finalmente, na semana 24 a 26, fazemos uma revisão do plano de ação, né, ajustando ali conforme o necessário, e documentamos todo o processo em um relatório final. O acompanhamento das ações, ela não se limita ali apenas à observação e ao feedback.
É essencial que mantenhamos uma comunicação aberta e contínua com todos os envolvidos, né, através de reuniões periódicas e canais de feedback. Esse acompanhamento garante que o plano de ação seja dinâmico, capaz de se adaptar às necessidades em evolução da escola e de seus professores. Esse plano de ação ele não é apenas uma sequência de atividades, mas um processo colaborativo e contínuo, né, de melhoria pedagógica. Ele envolve todos os membros da comunidade escolar em um esforço conjunto para melhorar o ensino e o aprendizado. A observação de sala de aula, quando ela é realizada de maneira sistemática e reflexiva, pode ser uma ferramenta muito transformadora. Com dedicação e colaboração, podemos criar um ambiente de aprendizado mais eficaz e inclusivo para nossos alunos, ao mesmo tempo em que apoiamos e desenvolvemos nossos professores. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Obrigada por acompanhar até aqui e conto com todos vocês para o sucesso.